Agora a gente vai falar das propriedades dos logaritmos, tá? A essa altura você já sabe o que é logaritmo. Se não sabe ainda, vai lá na playlist, volta, assiste a primeira aula de logaritmos, ok? Muito bem. A gente já sabe que logaritmo é expoente. Então, nós vamos fazer o que fez o inventor dos logaritmos, né? O John Napier, que era um matemático escocês. Na época lá das grandes navegações, eles tinham necessidade de fazer muitos cálculos, não só pela navegação pelas estrelas, como também pelas contas comerciais. Eram multiplicações extensas, algumas delas levavam até meses de trabalho. Então eles buscavam aí formas de facilitar, tá bom? É óbvio que para a aula eu separei valores minúsculos, tá? Apenas para mostrar para você como é que funciona, qual foi a técnica que ele inventou e da onde surgiu o logaritmo. Ele é o inventor do logaritmo, tá? Então a gente vai trabalhar com números pequenos para você entender essa técnica. Vamos lá? Ok, qual é o desafio? É fazer uma multiplicação sem termos que multiplicar. Como é que funciona isso? Vamos lá? Veja lá, meu primeiro exemplo. Eu tenho que resolver 32 vezes 16. Atenção, não vale multiplicar. Me deram uma tabela que eu posso consultar à vontade. Perfeito? Essa tabela vale para sempre. Então, uma vez que ela foi elaborada, é só usar e consultar. E aí, o que eu faço? Eu pego o 32, busco lá na tabela e descubro que o 32 é uma potência de 2, né? É 2 elevado à quinta. Então, eu vou trocar por 2 elevado à quinta o 32. Está correto. E o 16 eu faço a mesma coisa. Tem 16 na tabela? Tem, está aqui. Vale 2 à quarta. Então eu troco o 16 por 2 à quarta. E aí veja, o 32 vezes 16 eu transformei numa multiplicação de fatores, não é isso? São duas potências, cada fator é uma potência de mesma base. Como é que faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então 5 mais 4, 9 e o resultado dá 2 à nona. Aí você fala, puxa, mas eu vou ter que fazer 2 à nona, eu vou trabalhar multiplicando do mesmo jeito? Não, cara, você vai na tabela. Olha só, tem 2 à nona na tabela? Tem. Quanto vale o 2 à nona? 512. Pronto, matou. Você acabou de resolver 32 vezes 16 sem multiplicar. Você somou 5 com 4, que deu 9 e achou os 512. Fantástico, não é? É só você ter a tabela e saber como usar, não é? Vamos destrinchar um pouquinho isso, vamos entender, só para entender o caminho que o John Napier fez aqui, né? Olha só, gente. Expoente é sinônimo de logaritmo, legal? Então, olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que o logaritmo de 32 vezes 16, que é o 512, né? Ou seja, o expoente dessa multiplicação é a soma dos expoentes, é a soma do expoente do 32 na base 2 com o expoente do 16 na base 2. E de fato é verdade, né? Este expoente é a soma desses dois expoentes. Então, isso é o que está escrito aqui. Logaritmo é expoente. Perfeito? Você entendeu isso? Muito bem. Você pode generalizar isso, tá? Não cabe aqui nessa aula fazer demonstração, tem aí no seu livro didático, mas mais para você entender o processo. Não é difícil não, tá? Só ocupa bastante tempo, a gente não vai fazer aqui. Mas você pode demonstrar isso de outra forma, que é verdade, e aqui foi intuitivamente. Então observa, o logaritmo de um produto vai ser aqui a soma dos logaritmos. Olha só que bacana. Vamos generalizar? Você tem aqui a primeira propriedade. Logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Você está dizendo, repetindo, o expoente de A vezes B é a soma dos expoentes. É o expoente do A mais o expoente do B. O expoente do resultado é a soma dos expoentes. Tranquilo? Ficou bacana, né? E, professor, e a base? Bom, tem que ser 2? Não, aqui eu usei o exemplo, tá? Você pode fazer com qualquer base. Ok? Normalmente as tábuas de logaritmos, né, eram na base 10 e você vai ver que tem uma fórmula também demonstrável que você pode mudar de base. Então dava um pouquinho de trabalho, não era tão direto assim, né, dependendo dos valores, mas, nossa, facilitava muito, acelerou muito as contas, tá? Era para a época, foi um grande feito. Agora vamos então aprender a dividir sem dividir. Como é que faz isso? Olha lá.
Pega um exemplo, 1024 por 128. Vamos na nossa tabela. Tem 1024 na tabela? Tem. 1024 é 2 elevado à décima. Então põe lá, 2 elevado à décima. E o 128, que é o denominador, está aqui também. Ops, é 2 elevado à sétima. Então olha só, 1024 dividido por 128 pode ser 2 à décima por 2 à sétima. Estou dividindo potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, e você já sabe disso há muito tempo. Então 10 menos 7 vai dar 3, isso resulta 2 à terceira. Tá? 2 à terceira é fácil, você faz de cabeça, é 8. Mas vamos supor que você estivesse trabalhando com números muito grandes, você ia procurar o 2 à terceira na tabela e eis que está lá o resultado prontinho para você, o 8, e você põe o 8 aqui. Perfeito? Generalizando, vamos entender o que foi feito aqui. Ele está dizendo que o expoente, tá? O expoente do 8 na base 2, olha, por que do 8? Porque 1024 por 128 é 8, né? Esse expoente da divisão é o expoente do 1024, tá? Do numerador, menos o expoente do 2 à sétima, que é o 128, do denominador. E foi exatamente o que você fez. Você pegou o expoente de cima menos o expoente de baixo, para achar o expoente do resultado. Perfeito? Matou? Então, com isso, saiu aqui a segunda propriedade, tá? Lógico que na matemática pura você vai ter exercícios para fazer usando essas propriedades e vai ter que saber elas de cor, tá? O objetivo agora, nesse momento, é você entender que isso tem lógica e que, de fato, foi e ainda é muito útil, tá legal? Vamos prosseguir. Observa essa aqui, ó, logaritmo de A elevado a K na base B. Muito bem, vamos tentar entender. O que é A elevado a K? Não é A vezes A vezes A vezes A? Ah, legal. Pensa só do A vezes A, como se fosse ao quadrado. Se você aplicasse essa primeira propriedade, A vezes A, não seria log de A mais log de A? E log de A mais log de A dá 2 vezes log de A. Então ele passaria a multiplicar. Expande isso para qualquer valor, tá? Para K igual a 3, 4, seja lá o que for, você vai tirar esse K daqui de dentro, olha, e vai passar multiplicando, porque seria log de A mais log de A mais log de A, K vezes, tá bom? Para você memorizar, essa aqui ela aparece muito, essa propriedade, eu quero que você memorize mesmo. Você vai pensar assim, olha, você pega este K e traz ele aqui para fora multiplicando, tá legal? A gente gosta de chamar de regra do peteleco. Você dá um peteleco no K, puf, e lá caiu ele lá para fora, atrás do log. Perfeito? E aqui ficou sem o K, você caiu no log de A na base B. Vai usar bastante. Lembra da definição? Você já usa a regra do chute no bumbum. Nós vamos trabalhar nos exercícios, não esqueça. Vamos embora, gente. Mais uma. O que acontece? Tudo isso que a gente falou aqui vale quando a tabela, os logaritmos estão todos na mesma base. E o que acontece, de repente, se eu esbarro num problema que um logaritmo está na base 3, o outro está na base 5, o outro na base 7, etc., né? Então, dá para demonstrar uma fórmula, um processo para mudança de base. Então, qualquer logaritmo, você pode mudar ele para uma outra base. Como é que é feito isso? Através dessa formulinha que eu vou pedir para você também memorizar e vou te ajudar a memorizar essa fórmula. Presta atenção. Você tem um logaritmo na base de A na base B, numa certa base B. E você quer mudar para uma outra base, C, qualquer, tá? Você quer mudar para a base C. O que você vai fazer? Vai dizer que isso aqui é igual, traço de fração. Repara, o A já não está lá em cima e o Bzinho já não está aqui embaixo, tá? Deixa eu fazer uma correção. Aqui não é Bzão. Aqui é Bzinho, tá? Aqui é Bzinho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer log de A lá em cima e embaixo log desse B. Quer dizer, o que era base deixou de ser base agora. Log deste B, tá legal? E a base? A base você põe uma base C qualquer, ó. Tá bom? Qualquer base C. Então, você quer mudar para a base 10? É 10 aqui, 10 aqui. Quer mudar para a base 5? Base 5 aqui, base 5 aqui. Mantém essa posição dos elementos. Ficou bem facinho, né? Tá bom? Muito bem. Vamos trabalhar um pouco com isso, fazer alguns exercícios e praticar um pouco essas propriedades. Dado log de 2 igual a 0,3, obtenha 1000 elevado a 0,3. Os primeiros exercícios vão te parecer extremamente estranhos, né? Mas fazendo, aos poucos você vai se entendendo e conseguindo sacar
a saída deles. Primeira coisa que você tem que perceber que é o seguinte, cadê a base? Ih, não tem base. Qual é a base? 10. Então tem base, tá? Quando não aparece, a gente lembra que é base 10. Então veja, ele está informando para você que logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3, tá? Pede para você fazer este cálculo. E aí você fica, bom, aonde que eu vou usar esse logaritmo para isso, né? A primeira tentativa, antes de qualquer propriedade, até porque eu não estou multiplicando nada ainda, né, nem somando, é usar a definição de logaritmos, tá? Você lembra a regra do chute no bumbum? Lembrou? Olha só, se logaritmo de 2 é 0,3 na base 10, né? É porque 10 elevado a 0,3 é igual a 2, então eu vou escrever isso aqui. Então qual era a regrinha? Você transforma essa expressão, a base chuta o bumbum do 0,3, ele sobe, o logaritmo sobe, e você vai poder dizer que 2, ó, o 2 fica aqui, o log sumiu, o 10 chutou o 0,3 para cima, igual a 10 elevado a 0,3, tá bom? Não sei o que eu vou fazer com isso ainda, mas se isso é verdade, isso também é verdade, tá? Afinal de contas, pelo que a gente entendeu de logaritmo, não é? O logaritmo é o número que, se colocado aqui acima como expoente na base 10, vai dar o 2. Então, 10 elevado a 0,3 é 2. Estamos bem? Legal. Agora, olha para essa expressão e olha para o que ele quer. Agora matou, né? Não foi? Ainda não? Pensa comigo. Ele quer que você calcule, ele quer que você obtenha 1.000 elevado a 0,3. Será que você não pode dizer que 1.000 é 10 à terceira? Sim. E 10 à terceira elevado a 0,3 não está chegando perto do que você tem ali? Se 10 elevado a 0,3 vale 2, ó, está quase ali. O que você não está vendo? Ah, aqui multiplica, vai dar 0,9. Mas, gente, se multiplica 3 vezes 0,3, não poderia ser 0,3 vezes 3, você não pode inverter? Afinal, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, olha o macete desse exercício aqui. Você vai trocar, isso é o mesmo que 10 elevado a 0,3 elevado a terceira. Eu troquei esse 3 com 0,3. Por que você trocou? Pô, porque ele me deu, olha só, o valor de 10 elevado a 0,3. Quem é 10 elevado a 0,3? Vale 2, por conta da informação do logaritmo. Então, qual é a moral aqui da história? Toda vez que você tem um logaritmo, você tem duas informações, tá? Aplica aqui a regrinha, que basicamente é a definição de logaritmo, e observa ele neste formato e neste formato. Certamente um dos dois vai te ajudar, tá bom? Vamos terminar. Então, o que você tem aqui? 10 elevado a 0,3, eu vou trocar por 2, tá? Ele vale 2. Então, você tem 2 à terceira, e 2 à terceira é igual a 8. Então, 1.000 elevado a 0,3, que é 3 décimos, vai dar exatamente 8. Tá legal? Talvez não exatamente, porque isso aqui, logicamente, foi arredondado, tá? O log de 2 é 0,30, etc. Ok? Muito bom. Finalizamos aqui, então, com 8, né? E vamos embora para o próximo. Vamos lá. Dados. Logaritmo de 2. 0,3, tá? Mas, professor, se ele não der o logaritmo, veja bem, antigamente a gente tinha que estudar no ensino médio junto com um livro, era um livrão que era tábua de logaritmos, e lá a gente pesquisava e achava esses valores, percebeu? Hoje, como tem calculadora científica e você tem acesso a computadores, você tem os valores de logaritmos instantâneos. Você joga ali no Excel, é na hora, se você jogar no Google também vai te dar o logaritmo. Então, não faz sentido fazer você usar tábua de logaritmo, né? Então, veja bem, ele está te dando o valor. Por que ele está te dando? Pensa, o que é isso aqui? Isso aqui está te informando que 10 elevado a 0,3 vai dar 2. Você não consegue realizar isso de cabeça. Tem que ser dado, tem que estar na tabela ou tem que estar no computador. Combinado? Então, ele te dá o logaritmo de 2 e o de 3, ambos na base 10. Legal? Agora vem aqui o desafio para você. Sabendo esses dois valores, obtenha o logaritmo de 6. Opa! Veja agora a hora de usar as propriedades. Você conhece propriedade para multiplicação, ó, logaritmo do produto, para divisão e para potências, né? Então você vai tentar
escrever esse número 6, porque você não tem, como sendo alguma coisa com relação a esses dois aqui, 2 e 3. E eu imagino que você já descobriu que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então esse log é a mesma coisa que log de 2 vezes 3. Ó, log de 6 na base 10, não escreveu, estou pondo só para te lembrar, é o mesmo que logaritmo de 2 vezes 3 na base 10. Ainda não apliquei a propriedade, não. Eu estou só trocando 6 por 2 vezes 3. Qual é o motivo de eu usar o 2 e o 3? É porque eu tenho dados sobre o 2 e o 3, você entendeu? Então eu tentei compor o 6 usando o 2 e 3. Perfeito? Muito bem. Agora sim, como eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou aplicar a primeira propriedade que está ali. O log de A vezes B é o log de A mais o log de B. Então eu posso afirmar que aquilo ali é o mesmo que logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Pela última vez, base 10, não vou precisar escrever. Então se eu falar log de 2, você sabe que é na base 10. Log de 2 mais o log de 3, que está dado, portanto 0,3 mais 0,48. E você tem finalmente que o logaritmo de 6 vai valer essa soma, portanto, 0,78. Você entendeu? Sacou para que usa? Muito bem. Então você acabou de usar ali a primeira propriedade, tá bom? Isso pode ser fácil, pode ser difícil, vai depender de exercícios. Aqui eu estou resolvendo alguns básicos para você entender o mecanismo, tá, dessas propriedades, e depois lá na playlist você deverá encontrar aí exercícios de vestibulares e a gente pode desenvolver, né, com elementos mais difíceis aí. Mas vamos lá. Logaritmo de 30 aí, professor, agora ferrou. 30, 32 vezes 15, mas não tem 5, 3, mas 30 não é 3 vezes 10? É, mas ele não deu log de 10, aí é que tá. Agora você vai ter que pensar um pouquinho. Qual é a base que ele deu aqui para você? Base 10. Se ele te deu a base 10, se ele está dizendo que a base é 10, automaticamente, veja bem, automaticamente, você é obrigado a saber logaritmo de todas as potências de 10. Quanto é o logaritmo de 10 na base 10? É 1, né? Porque 10 elevado a 1 dá 10. Quanto é o logaritmo de 100 na base 10? É 2, porque 100 é 10 ao quadrado. Você entendeu? Então, uma vez que você tem a base, se a base fosse 5, você saberia de todas as potências da base 5. Percebe? Então, você não vai... Aqui você tentou compor o 6 com 2 e o 3, deu certo. O 30 não deu direto aqui com 2 e 3, mas... Tem que lembrar, então, ele não deu 10, mas, entre aspas, deu. Você é obrigado a saber. Então, você tem mais um aqui. Assim você consegue, ó, 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 10 dá 30, e, obviamente, você vai usar o 3 e o 10. Então, o log de 30 é o mesmo que o log de que produto? De 3 vezes 10, certo? Que vai ser igual, usando a mesma propriedade, log de 3 mais log de 10. E quanto que é o log de 3? O log de 3 é 0,48. E quanto que é o log de 10? Log de 10, na base 10, né, é 1. Então, o logaritmo de 30 na base 10 vai ser 1,48. Percebe? Não é difícil, né? Relativamente fácil, à medida que você vai entendendo como funciona. Ok? Vamos embora. Mais um desafio agora. Logaritmo de 18 na base 10, calcule. Caramba, 18, 2 vezes 3, 6, 3... Opa! 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18. Eu vou fatorar esse 18 e eu vou dizer que ele é... Olha só, eu vou dizer que 18 é igual a 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2. Olha lá, 3 e o 2. Estou usando de novo o 3 e o 2, tá? Então, o logaritmo de 18, eu posso dizer que ele vai ser igual ao logaritmo de 3 ao quadrado vezes 2. Percebe? Ok? 3 ao quadrado vezes 2 é 18. E aí? E aí eu vou usar... Primeiro eu vou usar essa propriedade, A vezes B. 3 ao quadrado vezes 2. Tá? Poderia botar 9 ali, 3 ao quadrado. Então vai ficar log de 3 ao quadrado mais log de 2.
Até aqui, o log de 2 eu já sei que é 0,3, eu não sei esse, né? Usei essa primeira propriedade. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, então eu posso usar de novo essa propriedade ou posso usar a de baixo, aonde você tem expoente aqui. Você lembra qual era a regra que a gente usava aqui? É a regra do peteleco, ó. Você dá um peteleco no K e ele cai aqui atrás, multiplicando, percebeu? Então o que você vai fazer? Você vai dar um peteleco nesse 2 aqui, ó, e ele vai vir para cá multiplicando, e você vai dizer que isso é 2 vezes o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 2. Fechou? Muito bem. Logaritmo de 3 é 0,48 vezes 2 vai dar 0,96, né? Mais o logaritmo de 2, que é 0,30. Vamos somar isso aqui? Você vai ter 6, 1,26. Ok? 1,26. Somando aqui o 0,96 com o 0,30. Bacana? Muito bom. E o último dessa série é para a gente depois fazer exercícios, questões de vestibular. Ok? Vamos lá. Logaritmo de 15. Opa, não estou vendo 15. 15 é 3 vezes 5, também não estou vendo. Mas eu tenho 3, eu tenho 10. 5 é metade de 10, eu tenho o logaritmo de 2. Olha, você entendeu? Você tem que fazer uma composição com o que você tem. Então, esse 15 aqui, você pode dizer que esse logaritmo de 15 é igual ao logaritmo, olha só, vê se vai dar certo, de 3 vezes 10, que é 30, 3 vezes 10 é 30, o 10 eu tenho, o 3 eu tenho, dividido por 2, aí você chegou no 15, certo? Entendeu? Vamos nós. Estou dividindo, então vai dar o log do de cima menos o log do de baixo, usando agora a segunda propriedade, ou seja, isso vai ser igual ao logaritmo de 30, né, que é o 3 vezes 10, 3 vezes 10, menos o do denominador, o log de 2. Então, olha que bacaninha aqui, já usei também as duas propriedades nesse, né? 3 vezes 10, 30, a gente já tinha feito, tá? Você podia usar direto aqui se quiser. Mas também pode pegar e separar. Isso aqui é igual, vou separar, fazendo de conta que não tem o exercício anterior. Isso é log de 3 mais log de 10. O que eu apliquei aqui? A primeira propriedade, tá bom? Essa aqui. Então, a soma, né? Multiplicação transformou em soma. Menos o log de 2. E agora, meu amigo, só fazer conta. Log de 3 é 0,48. Log de 10 é 1. E aqui menos 0,3, que é o log de 2. Acho que dá para fazer de cabeça, né? 0,48 menos 0,3 dá 0,18 mais 1, igual a 1,18. Tranquilo? São os principais aí para você começar a fazer exercício nessa área. Daqui para frente a gente vai dificultando um pouquinho de cada vez. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.